eu recebo a doutora Sandra Fernandes. Ela é nutróloga, ela vai explicar para a gente, né, quais são os riscos. Doutora, obrigada pela sua presença, boa tarde. Né, quais são os riscos que a pessoa acaba assumindo diante... Vamos começar falando de um uso sem indicação médica, né? Isso porque a gente não está falando nem de um medicamento falsificado ainda, né? A gente está falando da falta da indicação nesse exato momento. A falta da indicação já é um perigo por si só, a pessoa se automedicar, né? Aqui no Brasil hoje, essas canetas, para serem prescritas, para o paciente poder comprar na farmácia regularmente, ela precisa ter a indicação, precisa da receita médica. Infelizmente, esse mercado, que é um mercado que ficou assim descontrolado, a entrada dessas canetas que não estão autorizadas, pessoas adquirindo de forma direta, sem passar por um médico, sem ter certeza da qualidade do que estão, leva a esse quadro aí, como você descreveu. Isso é muito triste, as pessoas colocando a sua vida em riscos, nem passam por uma avaliação médica e não sabem de onde vem esse medicamento e o que é que tem lá dentro. Né? Porque se não tem aprovação da Anvisa, pessoal, é um risco, vocês não devem fazer isso. Quem está aqui com a gente também nesse bate-papo é a Líria. Obrigada, Líria, pela sua presença. Você tem quanto tempo que você começou a fazer o uso da caneta emagrecedora? Eu tomei por um mês, né, por recomendação médica. Eu tenho resistência insulínica e eu tinha muita dificuldade de emagrecer. E consegui perder peso, estou mantendo o meu peso e precisei de parar somente para fazer uma cirurgia. Estou louca para poder voltar, mas também com acompanhamento médico, né? Porque é muito importante. E no seu caso, você então teve uma indicação médica por conta da sua insulina? Isso. Quando ela veio com essa notícia, olha, você pode entrar com o uso da caneta, de que maneira você recebeu essa informação? Aí eu fiquei bem pensativa. Eu falei, será? Porque era uma medicação nova, né? Agora que ela tá em ascensão, mas aí eu decidi e gostei muito. Mas por que você chegou a ficar pensativa, Líria? A minha endocrinologista, eu já tinha tomado Saxenda e eu já não fui muito feliz com ela. Eu tinha muitas náuseas. Aí eu falei, não quero passar mal de novo, não. Aí foi aí que eu tomei. Ela, não vai acontecer isso. Eu acreditei e não tive... Os efeitos colaterais? Nenhum. Doutora, essas canetas, né? Existem vários compostos diferentes, mas o que determina se a pessoa de fato... Porque nem tudo é para todo mundo. Né? O que determina, de fato, se a pessoa tem a indicação para o uso dessas canetas emagrecedoras? A indicação on-label, ou seja, aquela que está na bula do medicamento, aquela onde todos os estudos foram feitos para mostrar esse medicamento é efetivo para tratar o diabetes, principalmente. O início dos estudos foram para tratar o diabetes, de todas essas canetas. E segundo, se descobriu que causava a perda de peso. E a perda de peso também causa um controle do diabetes. Então, era um efeito desejável, muito desejável. Então, é o on-label. A pessoa tem que ter IMC acima de 27, associada a alguma comorbidade, ou diabetes, ou apneia do sono, ou gordura no fígado, ou IMC acima de 30. Tá? É óbvio que também os médicos, nutrólogos, endocrinologistas vão orientar a mudança de estilo de vida. E as pessoas querem a mágica, né? Querem a mágica, aplicar um mês e perder 10, 15 quilos. Não vai acontecer isso com a maioria das pessoas, né? Existem hoje no mercado, autorizados pela Anvisa, 3 tipos de medicamentos, que um é a liraglutida, que é essa primeira caneta que ela falou, cujo nome é Saxenda. O outro é a semaglutida, que tem o nome, ficou famoso Ozempic, e hoje também tem um no mercado chamado Vigolve. E agora, o queridinho do momento, que é o Mounjaro. O Mounjaro, ele atua em 2 tipos de receptores, o GLP-1, de peptídeos intestinais, e no GIP. Por isso, ele é mais potente do que a liraglutida e mais potente do que a semaglutida, causando uma maior perda de peso. Mas, para isso, gente, tem que ter indicação médica, tem que ter acompanhamento, até mesmo para o uso off-label, que é aquele que não está na bula, aquela pessoa que, às vezes, quer para o emagrecimento estético. É possível ser feito? Tem que ter uma avaliação médica, porque você pode ter uma contraindicação. Por exemplo, se você teve, ou alguém da sua família já teve um câncer medular da tireoide, essa medicação está contraindicada para você, porque pode
ter o risco de ter de novo ou ter um outro problema. Se você já teve uma pancreatite, do mesmo jeito. Então, toda e qualquer medicação precisa do acompanhamento médico, porque não é só emagrecer, é como emagrecer, é sobre estratégia, não perder massa muscular, fazer atividade física, acompanhamento nutricional, que é importantíssimo, bater meta de proteína, fazer exercício de musculação, porque senão depois vai ser pior, porque vai perder muito massa magra e o efeito sanfona vem e fica pior depois. Mas as canetas, elas são fantásticas para quem precisa, no tempo adequado e com acompanhamento médico. Então, esse caso que a gente acabou de acompanhar aqui no Fale Espírito Santo, essa mulher que fez o uso de uma caneta emagrecedora sem indicação médica. O produto veio do Paraguai, não tem autorização pela Anvisa, né, para ser comercializado aqui no Brasil. Então, a pessoa que está numa situação parecida, ela está correndo um grande risco. Está correndo um grande risco, porque essas medicações, por que no Paraguai pode e aqui não pode? Porque lá, a patente da empresa que é a que faz o Mounjaro, ela não atingiu o Paraguai, não sei por quê. Então, o Paraguai, ele produz, só que a forma como entra no Brasil, a gente não sabe. Todo dia a gente vê Polícia Federal pegou em roda de caminhão, Polícia Federal pegou não sei quantos na mochila de fulano. Aí chega aqui com um preço super atrativo. Exato. Se eu mostrar, gente, eu tenho grupos aqui no WhatsApp, eu vejo pessoas, às vezes, divulgando preços. Doutora, a gente tem que desconfiar, né? Com certeza, desconfiar. E uma coisa que eu acho muito importante, além da tizepartida, que está vindo do Paraguai, está entrando um outro medicamento, que esse não tem autorização de nenhuma agência regulatória, retatrutida. Ela promete ser mais potente que o Mounjaro, porque vai atuar em 3 peptídeos intestinais. O GLP-1, o GIP e o glucagon. Só que, pessoal, por favor, não comprem. Retatrutida não foi liberada pelo FDA, pela Anvisa. Vocês estão colocando a vida de vocês em risco. Não se sabe o que tem dentro dessas canetas. Reforça o nome, doutora. Retatrutida. Retatrutida. É difícil, mas dá para já anotar aí, ó. Esse nem pensar. Esse nem pensar, porque não tem liberação. Os estudos estão em fase 3 ainda. Então, nenhum médico vai prescrever isso, porque não tem liberação, não se sabe se é seguro. Isso, os estudos feitos pelas grandes farmacêuticas. Da onde vem esse medicamento que vocês estão comprando, gente? Esse medicamento, ele não está aprovado. Então, não façam uso, por favor. Ó, daqui a pouquinho a doutora, inclusive, vai fazer um alerta aqui pra gente. Como que você que está lá achando que está comprando um gato, mas na verdade você está comprando uma lebre, como que você pode desconfiar? Será que dá para perceber se é um produto realmente autorizado ou se é um cambalacho? Daqui a pouquinho você conta pra gente, tá? Como é que a gente consegue diferenciar isso, doutora? E eu já vou abrir espaço, então, para sua participação. Você sabe o número do nosso WhatsApp, não sabe? Daqui embaixo, ó, 99942-2478. Manda suas dúvidas, suas perguntas sobre esse assunto pra gente. Já temos comentários. Robertinha, boa tarde. Tá, boa tarde aí também para todos, para a doutora. Essa caneta nos traz o risco muito grande, porque as pessoas não têm condições de comprar o original. Então, acaba comprando, por exemplo, a do Paraguai. Aí perde a vida, né? Tanta gente querendo ficar magrinho. Eu sou uma dessas pessoas, né? Porque ela não chega mais barata aqui, então, aqui. Porque ela é muito cara para o nosso bolso. É o comentário de uma telespectadora. Outra pessoa diz, eu gostaria de usar, mas tenho muito medo. Tem outro comentário, boa tarde, Roberta, eu também gostaria de usar, mas tenho muito medo. Olha só as pessoas relatando o medo de realmente utilizar, porque não sabe o que pode acontecer depois. Olha, Roberta, minha esposa está querendo aplicar essa caneta em uma clínica que não pede prescrição médica. A irmã dela disse que já aplicou uma dose e indicou para ela. O que vocês têm a me dizer sobre isso? A doutora já vai comentar para a gente também. Roberto, eu tenho amigas que usaram, ficaram feias, tá? Eu perdi 35 quilos em 5 anos e sem medicamento, só alimentação correta. A gente não está aqui para falar mal da caneta, não. A gente está aqui para fazer um alerta. Se você decidir usar, que seja com indicação médica, né? Que realmente seu médico esteja prescrevendo isso para você e que, de fato, seja um produto regulamentado pela Anvisa. Tá bom, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Outro comentário. Roberta, essa caneta é ilegal ou ela pode ser vendida normalmente? A minha dúvida é essa. Vamos parar então aqui um pouquinho nas perguntas para a doutora
já trazer um resumo, mais ou menos, disso daqui, das principais dúvidas, doutora? Vamos falar, a caneta, aqui encontra na farmácia, que você vai comprar com a prescrição médica, ela é totalmente regular, totalmente regulada. Tá? Não precisa ter medo. Se você foi ao médico, o médico avaliou sua condição clínica, te orientou sempre, como eu falei, a mudança do estilo de vida, atividade física, a adaptação alimentar. Isso é fundamental, isso é a base. Quando a gente passa aí na imagem, fala caneta, a gente vê a imagem mesmo de uma caneta. A da farmácia é essa? A da farmácia é essa. É essa. Sabe por que eu estou perguntando isso? Tem muita gente divulgando aí na internet umas ampolas, Isso. uns vidrinhos. E esse produto, doutora? Essas que vêm do Paraguai, em geral, elas vêm nesses vidrinhos. Mas existem farmácias de manipulação no Brasil que têm autorização para fazer. E isso pode ser feito sobre prescrição médica. Igual como você faz uma manipulação numa farmácia normal. Vai ser feito para você sob a prescrição médica. Porque hoje doses de Zepartida de 12,5, de 15 miligramas não tem disponível no Brasil. Não tem. Então, pode ser feito, mas você precisa ter o acompanhamento médico. E isso é a exceção, tá? A regra é realmente o médico prescrever e você comprar na farmácia. Líria, como é que você se sentiu nesse 1 mês que você fez o uso dessa caneta emagrecedora? Embora tenha sido uma indicação de saúde, né, inicialmente, aí acabou trazendo efeitos estéticos, né? Sim, a autoestima da gente vai lá em cima, né? Aí você fica querendo mais e cada vez mais. E é isso que as pessoas, né, estão à procura. Dá um efeito, chega a dar um efeito, vou usar um termo aqui, mas, digamos assim, nessa de querer mais, dá um efeito viciante? Dá, Dá. não vou mentir, não. Doutora, como é que a gente, como é que a pessoa dribla essa questão? Porque muita gente fala assim, quem está de fora se pergunta, tá, mas e depois? Eu vou ficar viciada, eu vou ter que continuar usando esse medicamento, porque se eu parar e voltar ao peso de antes, eu vou querer tomar de novo. Eu vou colocar para vocês uma questão muito simples. Obesidade, ela tem CID, ela é uma doença. Diabetes é doença, também tem CID. Se o paciente para de usar um medicamento para diabetes, o que vai acontecer com a glicose dele? Vai descontrolar. Se o paciente para de tomar um remédio para hipertensão, o que vai acontecer com a pressão dele? Vai subir. E a obesidade? Alguns pacientes realmente vão ter que ficar medicados, talvez para o resto da vida. E não tem problema isso? Tem que ter acompanhamento. É caso a caso. Às vezes o paciente vai controlar com dieta e exercício, em alguns momentos ele vai descontrolar, vai ter que entrar com medicamento de novo. E existem hoje outras estratégias, né? De às vezes trocar a caneta por um medicamento via oral. Tudo vai depender do nível da obesidade. Mas aí, pessoal, eu estou falando em obesidade. Eu não estou falando de tratamento estético. É controle de apneia. Emagrecer 4 quilos, né? É controle de apneia, redução de gordura no fígado, é controle do diabetes. São doenças que precisam realmente ser controladas. Por exemplo, eu tenho um paciente que perdeu 15 quilos e o rim dele, que estava funcionando 15%, voltou a funcionar 75%. É por isso que essas canetas são tão boas. É porque tem esse tipo de benefício. Benefício cardíaco, benefício para o rim. Tem controle do diabetes, mas só que virou essa moda toda por conta do benefício estético. Que é bom também? Claro que é. Todos nós gostamos de ficar bonitos, elegantes, né? A sociedade cobra muito isso, principalmente das mulheres. Mas a gente tem que pensar em ter um estilo de vida mais saudável. Praticar uma atividade física regular, ter uma alimentação regular, porque senão vai ser um tapa-buraco. Você vai usar, daqui a pouco você quer usar de novo, e sem acompanhamento médico, e como essa moça, coitada, usou um medicamento que a gente não sabe nem o que tinha dentro, que está causando coisas que os médicos lá nem sabem, porque não sabem o que foi que desencadeou aquele tipo de reação nela. Então, assim, não façam isso, não comprem do vizinho, do colega, porque está usando, porque está dando certo. Gente, é muito arriscado. A gente, mesmo que tenha substância, mesmo que essa substância esteja ali, como que ela chegou? Qual a condição de condicionamento? Então, escuta essa, doutora, os comentários que estão chegando aqui. Prometo que eu não vou identificar ninguém,
tá? Porque eu tô vendo que vocês estão sendo extremamente sinceros aqui nos comentários. Isso é muito bom, enriquece muito o nosso bate-papo. A minha nora comprou de um estudante de medicina que veio do Paraguai. Ela levou na farmácia, eles não quiseram aplicar. Parabéns, tá? A equipe da farmácia. Trouxe para casa, aplicou uma dosagem maior que deveria. Resultado? Foi parar no pronto-socorro. Calma que as mensagens não param por aí. Boa tarde, meu nome é... Opa, não vou ler, falei que eu não ia ler. Sou fisioterapeuta, estudante de biomedicina. Eu vejo as pessoas vendendo em quantidades absurdas para uma única aplicação em frasco, ampola, que não é estéril. Isso é um grande agravante. Essa profissional aqui é da área da saúde, tá? Ela é fisioterapeuta. Outro relato, Roberta, tomei 3 doses da caneta emagrecedora do Paraguai. Escuta só, presta atenção no comentário que chegou. Eu estava sentindo dor no peito, tá? Do lado esquerdo. Aí eu parei de tomar, não senti mais nada. Melhor agora, então, fazer dieta. Tá vendo? Olha só, são relatos reais que estão chegando pra gente, tá? Boa tarde, eu usei a caneta, recomendado pelo médico, porém eu perdi apenas 4 quilos e notei um problema na minha visão, um embaçamento. Foi aí que o médico pediu para eu interromper o uso. Há um tempo atrás, teve um estudo, né? Não era do Mounjaro, era da Ozempic. Isso, Ozempic, a semaglutida. E saiu agora em janeiro. Inclusive, falei na minha aula que eu dei só para médicos semana passada. Foi publicado numa das revistas mais importantes, Diabetes Care, falando que realmente esse risco existe para quem usa semaglutida, mas é um risco muito extremo. Para cada 2.700 pessoas em uso do medicamento, uma pode ter o risco de desenvolver. Então, o médico dele agiu corretamente, ele queixou do embaçamento, o médico falou, suspende a medicação e provavelmente deve ter orientado ele a procurar um oftalmologista. Tá? Então, esse risco existe, mas os benefícios com o uso da medicação, de controle de gordura no fígado, de melhora de função renal, melhora de função cardíaca e controle do diabetes, também estão publicados em vários estudos. Então, por isso, pessoal, é risco-benefício, não é um medicamento estético, tem que ser avaliado se realmente vai fazer bem para você. E só o seu médico que pode fazer isso, Doutora, o seu médico de confiança. Só a última pergunta, Osana, rapidinho. Qual é o valor da caneta Mounjaro verdadeira, para que a gente consiga diferenciar e ter uma noção do valor do produto original de um produto aí vindo do cambalacho? Na farmácia, tem os programas que as pessoas se cadastram para pegar desconto e depende da miligrama. Por exemplo, a caixa do Mounjaro, ela é diferente do Vigolv, que vem uma caneta multidoses. O Mounjaro, que está aqui no Brasil, você vai comprar uma caixa com 4 canetas. Então, a caixa vai vir com 4 canetas, de 2,5, de 5, de 7,5 e de 10, que só tem até de 10. No Brasil, não chegou 12,5 e 15 ainda. Tá? Então, o preço varia de acordo com a concentração. Quanto maior a concentração, mais caro. Eu vou falar de 2,5, que é que eu me lembro, que eu olhei ontem, que eu fui prescrever para um paciente, ela está saindo a R$ 1.400, 4 doses, ou seja, tratamento para um mês com desconto. Tá. Nas grandes o valor redes. Já é aí um grande parâmetro, um grande termômetro para a gente identificar se é um produto verdadeiro ou não. E 5 miligramas é mais caro, acho que vai para 1.800 e 7,5 mais caro ainda. Tá. É um tratamento caro, né? Porque tem patente, tem muita tecnologia envolvida e a gente espera que nos próximos anos esse valor vai caindo, mas a gente não pode esquecer as outras que ainda têm muito benefício, que são mais baratas. Então, converse com o seu médico, veja se você realmente tem indicação. Os medicamentos são muito bons, mas como qualquer medicamento, até uma dipirona pode dar uma reação alérgica e a pessoa tem que parar no hospital. Perfeito. Não é isso? Então, tem que ter acompanhamento médico. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Direitinho, perfeito pra gente, né? Você de casa adorou também, né? Líria, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E ela tá aqui como exemplo, né? Teve indicação de saúde, acabou tendo também aí no benefício, né, o resultado estético e tudo com acompanhamento médico, né? Obrigada, tá? Volte sempre.